Na primeira pesquisa IPEC desde o início do horário eleitoral, e que ainda não pegou o debate da Band, é importante destacar, o cenário se mantém estável na corrida ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, Lula, do PT, aparece com 44% das intenções de voto contra 32% de Jair Bolsonaro, do PL. É uma diferença de 12 pontos. Ciro Gomes, do PDT, tem 7%, Simone Tebet, do MDB, 3%. Felipe Dávila, do Novo, surge com 1%. Os demais candidatos não pontuaram, são eles: Vera Lúcia, do PSTU, Emael, da Democracia Cristã, Pablo Marçal, do PROS, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil e Roberto Jefferson, do PTB, PTB. Ele aparece aqui muito, embora ainda haja toda a discussão em torno da candidatura dele, e na quinta-feira uma nova sessão pode definir se ele é ou não, de fato, candidato, né? Bom, brancos e nulos somam 7% e 6% ainda não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro por 50% a 37%. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e todos os detalhes da pesquisa você ouve logo mais aqui na programação da Band News FM. Alguns recortes importantes aqui. Entre os eleitores de capitais, Lula foi escolhido por 38% dos entrevistados, 36% dos entrevistados preferem Bolsonaro, e houve uma mudança nesse recorte, porque no último levantamento, Lula tinha 44, perdeu 6 pontos entre os eleitores mais cosmopolitas, digamos assim, e Bolsonaro ganhou 5. No interior, o ex-presidente continua bem à frente, 45 contra 32 do Bolsonaro. Entre as famílias com renda de mais de 2 salários mínimos, houve uma mudança também. O petista tinha 32% dos votos neste segmento e agora tem 39%. E Bolsonaro perdeu 4 pontos, ou seja, não oscilou, ele caiu fora da margem de erro, de 41% para 37%. Então foi aí que Lula ganhou votos para compensar a perda de intenções de votos entre os brasileiros mais pobres que recebem o Auxílio Brasil. Então é nesse recorte específico. Exatamente, Tá. É aí que Lula consegue manter a diferença geral entre Bolsonaro, porque entre os mais pobres, Bolsonaro ganhou intenções de voto. Tirou uma diferença importante. Ainda perde por muito para Lula, mas a diferença já foi bem maior. Por isso que a gente viu a situação absolutamente cristalizada. Uma boa notícia para Lula é essa, né? Jogo não muda, continua como estava. 15 dias se passaram desde a última pesquisa, a gente ficou bem mais próximo da eleição, estamos agora há pouco mais de um mês. Mas a boa notícia, se é que a gente pode chamar assim para Jair Bolsonaro, é que os demais candidatos, com as suas oscilações, totalizaram 3 pontos a mais para, digamos, o lado dele. Por que o lado dele? Porque Bolsonaro precisa evitar a qualquer custo que Lula vença no primeiro turno. Para isso, precisa ultrapassar o petista com os seus votos e os votos dos demais candidatos. Hoje, Lula tem um pouquinho mais de 50%. Quando a gente soma os votos válidos, Lula tem 51% a 49%. Mas com o debate da Band, com um bom desempenho de Simone Tebet, com Soraya Tronic se apresentando, Luiz Felipe Dávila defendendo ideias que são caras a uma boa parcela dos brasileiros, Ciro Gomes tendo também um bom desempenho, há motivos para crermos que as próximas pesquisas trarão pelo menos uma oscilação para cima na intenção de voto para os nanicos, tornando mais difícil a vitória no primeiro turno. Então, tem leituras aí para todo mundo. Não gasta toda a munição, que daqui a pouco a gente vai voltar a abordar esse tema de novo, né? Perfeito. Às 7h25, aí falando para toda a rede Band News pelo rádio também, né? Bom, ontem tivemos o Band Eleições, né? O assunto debate continua rendendo, gerando reações. O diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes diz que o debate realizado no domingo deixa marcas importantes e pode mudar a estratégia de campanha dos principais candidatos. Também por isso a gente está na expectativa das próximas pesquisas, não apenas essa, mas as próximas também. Para Fernando Mitre, está evidente a elevação da temperatura entre Bolsonaro e Lula com a troca de acusações de ambos os lados. E o petista, segundo Fernando Mitre, pôde explorar fragilidades do adversário que se mostrou descontrolado em certos momentos do encontro. Vacina. O Bolsonaro é um ponto fraco do Bolsonaro. Ficou claro no debate, entendeu? E é um ponto que o Lula vai investir. Tanto que ele
julgou a Simone Tebet. O que você está falando o debate ele produz uma pauta não tem que dúvida. Ajuda os marqueteiros até a definir os pontos de campanha. Ou ajuda os marqueteiros a entenderem quais são as fragilidades do adversário e quais são as prioridades do adversário. Para o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, o debate mostrou um ambiente de risco para os candidatos. Assim, ele prevê que tanto Lula quanto Bolsonaro vão pensar 2 vezes antes de participar de novos confrontos e sabatinas. Os candidatos vão ir a debates, né? Os candidatos vão repensar a sua exposição em regiões de risco. Vamos lá, situações de risco, onde não há aquela entrevista que está sob controle, que não é horário eleitoral. Vão fazer coletiva, vão fazer debate, acho que vão repensar. Eu acho que a taxa de risco aumentou, essa percepção do risco de um debate aumentou. Pelo menos para os principais candidatos, né? Aqueles que puderam explorar bem esse espaço, né? A gente falou bastante da Simone Tebet, do Ciro Gomes, da própria Soraya Tronic, puderam aproveitar esse espaço, essa visibilidade. Nesses casos aqui é tudo ou nada também para esses candidatos. Agora, para os 2 primeiros colocados, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, de fato faz todo sentido o que o Schiller disse, né? Será que vão aparecer em mais alguma sabatina, correndo todos os riscos? Será que vão aparecer em algum outro debate? Possivelmente não, e certamente é sobre isso que estão debruçadas as organizações das candidaturas das campanhas, né? A Carla já tangenciou aqui o assunto Roberto Jefferson. Qual a situação do candidato hoje do PDT? O Jefferson está proibido pelo TSE de participar do horário eleitoral no rádio e na TV. Os detalhes chegam com Adriano Oliveira. O candidato à presidência da República pelo PTB, Roberto Jefferson, teve suspensa a participação no horário eleitoral gratuito. O Tribunal Superior Eleitoral tomou essa decisão até que a Corte faça o julgamento do mérito do pedido de registro de candidatura. O ministro Carlos Roberbach, do TSE, acolheu um pedido do Ministério Público Eleitoral. Segundo o MPE, Jefferson está inelegível até dezembro de 2023 por ter sido condenado pelo STF em 2012. Em 19 de agosto, o ministro já havia barrado o repasse de recursos públicos para financiar a campanha do ex-deputado federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retira o sigilo da decisão que cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresários que apoiam Jair Bolsonaro e estariam defendendo um golpe em caso de vitória de Lula nas eleições de outubro. O documento mostra que, ao determinar a operação a pedido da Polícia Federal, o relator do caso se baseou apenas nas mensagens divulgadas pelo site Metrópolis e alegou que não havia dúvidas da possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Ainda segundo Alexandre de Moraes, os fatos apurados em outros 2 inquéritos, das fake news e também das milícias digitais, tornaram imprescindíveis as investigações sobre os 8 empresários. Ao autorizar as buscas, o ministro do STF também disse que havia indícios de irregularidades que justificavam a procura por novas provas relacionadas à prática de infrações penais e que os envolvidos não negaram a autoria das mensagens. Por isso, segundo ele, ficou demonstrada a necessidade de bloqueio de contas bancárias dos envolvidos para evitar que pudessem financiar a organização criminosa. O que ele chama aqui de organização criminosa, né? Os 8 empresários negam ter defendido qualquer tipo de golpe e alegam que as mensagens foram tiradas de contexto. O Alexandre deve estar curioso para saber quem é que espalhou vários outdoors com mensagens políticas a respeito do 7 de setembro por Brasília. As peças não mencionam o presidente, não têm assinatura, não pedem voto explicitamente para o candidato à reeleição, embora tenham uma identidade visual muito parecida com a de Bolsonaro na campanha política, uma estética parecida com a da campanha eleitoral do presidente. E elas falam numa espécie de ultimato, um agora ou nunca, para as manifestações de 7 de setembro. Uma das peças tem uma mão pintada de verde, erguida, um punho fechado, e escrito ali, 7 de setembro, a segunda independência, e a outra fala em agora ou nunca, né? Não se, de novo, não se sabe quem colocou esses outdoors pela cidade, não tem nada de errado nisso, as pessoas podem se manifestar dessa maneira, não é uma propaganda política, mas obviamente é importante a gente saber que mensagem está sendo transmitida aí. O que significa agora ou nunca? O que aconteceria agora ou não aconteceria jamais?
a segunda independência, o que a pessoa está querendo dizer exatamente com isso, o que está sendo conclamado aqui, né? Aí a investigação tem que colocar também em cruzamento de informações, mensagens que estejam circulando por WhatsApp. O fato é que, até está aqui no Estadão hoje, matéria do Vinícius Valfré, que os grupos aliados ao presidente estão dando mesmo um viés de ultimato para essas convocações para o 7 de setembro. Voltaram a tratar a data como uma data muito importante para uma espécie de virada eleitoral. Muitos podem entender essa virada como uma virada antidemocrática, mas aí depende da investigação do STF, do Ministério Público, da Polícia Federal. O ex-jogador de vôlei Maurício Souza, por exemplo, que hoje está afiliado ao PL, é candidato a deputado federal, disse que o ato é uma missão. Povo mineiro, essa é a hora de mostrar a nossa força. Dia 7 de setembro, papapá, bibibi, babobó. Enfim, é o 7 de setembro que vinha sendo tratado de maneira mais discreta em 2022, voltou a ganhar uma cara de agora ou nunca. Vamos ver que agora ou nunca exatamente é esse na semana que vem. Bom, de todo modo, em relação a Alexandre de Moraes, Megali e Carla, a gente tem um fato novo aqui, apresentado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, porque até aqui a informação era de que ele havia se baseado nas informações publicadas pela reportagem do Metrópolis, né? Agora, Alexandre de Moraes diz que os fatos apurados em outros 2 inquéritos, o de fake news e o das milícias digitais, justificaram ou trouxeram outros elementos que justificariam as investigações sobre esses 8 empresários, né? Esse é o único fato novo em relação ao que a gente tinha. Ou seja, fazendo uma conexão direta com outras informações que estão disponibilizadas ao ministro Alexandre de Moraes nesses 2 inquéritos. Ainda assim, a gente não tem a totalidade de informações sobre o que há nesses 2 inquéritos contra esses 8 empresários. O que continua valendo até aqui, já que a gente não tem, repito, a totalidade das informações, é que o ministro ainda assim decidiu com base em reportagem jornalística, abrindo, portanto, um precedente perigosíssimo para canetada. Canetada com base em reportagem, e vamos falar aqui, há boas e bem feitas reportagens e há reportagens mal feitas. Então, se você basear uma canetada numa reportagem, olha o perigo que isso representa. Mas, de todo modo, a gente vai seguir acompanhando para ver o que exatamente há nesses inquéritos que tornaram a decisão tão firme de Alexandre de Moraes e se, de fato, elas têm tantas informações assim a ponto de justificar essa operação. A gente segue ainda esperando, né, para saber mais detalhes sobre esses inquéritos e a quantidade de informação que tem ali. E diga-se, a reportagem do Guilherme Amado é muito boa. Não, é excelente, excelente. Ela o que eu tem quero um dizer valor... é o precedente que se abre para toda e qualquer reportagem que possa dar munição para uma canetada de um juiz. Não, né? Perfeito. Eu só quis deixar claro, a reportagem é impecável, ela tem um valor jornalístico indiscutível. Ele é ótimo, Guilherme Amado. Ótimo, né? é um excelente repórter e tem ótimas fontes. O que a gente está dizendo aqui é que a reportagem sozinha não é suficiente para uma ação policial daquele tipo, para limitações de liberdade como a suspensão das redes sociais dos empresários, por exemplo, porque uma coisa é o empresário manifestar num grupo privado o desejo de que algo aconteça e outra, muito diferente, é ele agir para que isso aconteça ou até se manifestar de maneira pública, né? Aí a coisa muda de patamar. Quando você defende um golpe de Estado publicamente, você está cometendo um crime. Mas quando você faz isso em um grupo privado, isso não pode ser considerado um crime por si só, né? Ah, mas a gente tem que investigar. Sem investigar, sim, investigação tem que existir. Abertura de inquéritos, sim, sem dúvida alguma. Mas sem ações da Polícia Federal que incluam limites à liberdade dos investigados. Aí o Alexandre estará extrapolando as suas funções. De novo, se o Estado Democrático de Direito não valer para pessoas que têm opiniões diferentes das nossas e até mesmo desprezíveis, Estado Democrático de Direito não é. A regra que vale para a gente precisa valer para qualquer um. Diga lá, Carlinha. Não, acho que a gente tem que seguir. Vamos para outros assuntos. Aliás, um que é muito importante, que é o seguinte, ó.
Passa no Senado o projeto que obriga a cobertura por planos de saúde de tratamentos fora do rol da ANS. É uma decisão importantíssima e o Márcio Rocha vai trazer mais detalhes pra gente. Segue para a sanção presidencial o projeto de lei do rol taxativo que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e procedimentos que estão fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta foi aprovada pelo Senado em votação simbólica, depois de também ter sido aprovada pela Câmara no início do mês e agora segue para análise do presidente Jair Bolsonaro. A nova legislação altera o entendimento dado pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que a lista de procedimentos determinados pela ANS é taxativa e não exemplificativa, como era anteriormente. O cônsul alemão acusado de matar o companheiro no Rio de Janeiro terá o nome incluído na lista da Interpol. Cristiano Pinho. A Justiça do Rio notifica a Polícia Federal para que providencie a inclusão do nome de Uwe Herbert Hahn, acusado de matar o marido, na lista de procurados e foragidos da Interpol. O cônsul da Alemanha voltou ao país de origem horas antes de se tornar réu por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, triplamente qualificado. O juiz Gustavo Calil determinou ainda a expedição de um novo mandado de prisão preventiva contra o diplomata, que foi solto na sexta-feira passada, beneficiado por uma decisão da segunda instância. O Ministério Público denunciou Uwe ontem pela morte do belga Walter Henri Maximilian Biot no último dia 5, em Ipanema, na Zona Sul. A gente segue com a informação do Rio de Janeiro, agora para falar sobre a primeira morte pela monkeypox. Amanda Oliveira tem mais informações. A Secretaria Estadual de Saúde confirma a primeira morte por varíola dos macacos do estado do Rio. O caso foi registrado em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. De acordo com a pasta, o homem, que tinha 33 anos, apresentava baixa imunidade e comorbidades. Em nota, a Secretaria informou que ele foi transferido para a UTI do Hospital Ferreira Machado no dia 19 deste mês, após apresentar complicações. A Secretaria de Saúde de Campos está monitorando as pessoas que tiveram contato com o paciente e até agora ninguém apresentou sintomas. Mais uma noite e madrugada muito fria no sul do país. O Gilberto Echauri tem os detalhes. Mais uma vez, amanhã começa gelada no sul do Brasil, com mínimas negativas na Serra Catarinense. Municípios como Lages, Bom Retiro, Bom Jardim da Serra e São Joaquim registraram as menores temperaturas, com 1 grau abaixo de zero. No Rio Grande do Sul, as mínimas foram de 1 grau positivo em São José dos Ausentes e Serafina Correia. Houve geada ao amanhecer em áreas do interior. A massa de ar polar, embora ainda atue no estado, vem perdendo força. O sol aparece hoje e durante a tarde as máximas podem chegar aos 20 graus em Porto Alegre. A Rússia nega que a Ucrânia tenha conseguido realizar uma contraofensiva para recuperar cidades ocupadas. E uma missão da ONU vai inspecionar a maior usina nuclear da Europa nesta semana. Arthur Queiroz. Mariupol e Kherson teriam sido alvo de disparos de foguetes das forças da Ucrânia em uma contraofensiva para recuperar o domínio sobre essas duas cidades, ocupadas por tropas da Rússia e estratégicas devido ao acesso ao Mar de Azov, que é uma zona de navegação de navios cargueiros para o Mar Negro e a África. Agências internacionais militares ucranianos disseram que conseguiram destruir 10 depósitos de munição e deixar os dois locais sem o fornecimento de água e energia. O Kremlin, no entanto, disse que as afirmações são falsas e que os territórios permanecem ocupados. Outra cidade ocupada pelas forças do governo de Vladimir Putin é Zaporísia, onde fica a maior usina nuclear da Europa. Até o fim dessa semana, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, um grupo da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas vai realizar uma inspeção na estrutura. É claro que é importante que a gente se preocupe com eventuais conflitos que ocorram próximos a usinas nucleares. Aliás, Chernobyl fica em território ucraniano, né? Ali pertinho da divisa com a Bielorrússia, hoje Belarus. Aliás, eu lamento tanto essa mudança, que nome bonito é Bielorrússia. Bielorrússia também preferia. E que nome feio é Belarus? Belarus. Duro. Mas enfim, essas usinas foram construídas todas elas na época da Guerra Fria, gente. Elas estão preparadas para aguentar grandes impactos, inclusive ataques aéreos. Então, não é que nem no filme do Schwarzenegger, que ele dá um tiro no carro, a bala pega no tanque e o carro explode com um bandido dentro. Isso não acontece. Elas são bastante resistentes. Claro que não dá para brincar com fogo, aliás, nesse caso com plutônio e com urânio enriquecido, né? E convém a gente manter uma distância segura
mas não é qualquer ataque que vai causar uma hecatombe nuclear. Só para o pessoal ficar um pouquinho mais tranquilo em casa. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol, porque teve goleada ontem. Corinthians venceu, voltou ao G4. A goleada pro Corinthians. Voltou ao G4 no Brasileirão. Fala aí, Yuri Queiroga. A vitória do Corinthians sobre o Bragantino na Neoquímica Arena serviu para recolocar o Timão no G4 do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo com o triunfo por 1-0, a equipe não conseguiu ultrapassar o Fluminense e os dois times estão empatados com 42 pontos, havendo vantagem do tricolor nos critérios de desempate. No outro jogo desta segunda-feira, pelo encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional goleou o Lanterna Juventude por 4-0, o que também não foi suficiente para um dos objetivos do Colorado, ao menos nesta rodada, o de ultrapassar o Corinthians e ficar entre os 4 primeiros. À frente de Fluminense, Corinthians e Inter está o Flamengo, vice-líder, com 43 pontos, e o Palmeiras na primeira posição com 50. Tem 1 minuto e meio pra vocês falarem alguma coisa aí de Campeonato Brasileiro. Ou a Sheila, né? Já elogiar o Cássio, né? Não, ela meteu o Collor agora. Fale aí qualquer coisa. Né? No debate, não é? Fale aí qualquer coisa. Né? 2000 debate contra o Enem. Não, elogio o Cássio, ele merece, Sheila. É verdade. Mas o Pablo Fernandes entrou aqui preocupadíssimo, que eu falei goleada, né? Você falou goleada mesmo, foi 1-0 o Corinthians, mas pro Corinthians é Corinthians isso. é goleada. Ótimo. Faz tempo que é assim. O que eu não daria por 1-0 em casa contra o Bragantino também. Pô, eu tô matando um cachorro a grito aqui. O São Paulo tá começando a namorar de novo com a zona de rebaixamento. A gente mais uma vez vai disputar o torneio, o time grande não cai, né? Todo final de ano é a mesma coisa, que o São Paulino bate no peito e fala, ganhei um título. Qual o título? Não caí. De novo. Time grande não cai. Até uma hora que cai, né? Fica brincando com fogo aí. Mas, enfim, 1-0 Corinthians, 4-0. 4-0 ou 4-1 pro Inter? 4-0, né? 4-0 pro Inter contra o Juventude. Juventude continua lá na zona de rebaixamento, queimando no inferno do Z4. Corinthians e Inter aparentemente vão disputar até o final do campeonato uma das vagas no G4. Ué, achei que você fosse falar de alguma mensagem, Calinha? Não dá mais tempo. Não. Por quê? Porque você tava com a boca semi-aberta. Não. Sabe, meu Minha cara de foto. Uma boca aberta não sou eu? O Ricardo Salles, assim, eu achei que você quisesse falar alguma coisa. Não, eu tô, na verdade, aqui acompanhando em um dos ouvidos o finalzinho do horário eleitoral pra gente colar. Aliás, daqui acabou. A pouco. Não? Ainda não. Ela que ainda tá não. Ouvindo, não você. Agora sim, o top final. 7h25. Muito bem, 7h25. Foi bacana o horário político? Foi legal? Conta pra gente. Porque a gente não sabe, a gente tava aqui no ar, a gente tava na internet, a gente tava no YouTube. Ah, mas vocês têm a obrigação, como já é verdade, mano. Alguém tem que me contar como é que a gente pode fazer pra ouvir o horário eleitoral e apresentar um noticiário ao mesmo tempo, porque nós estávamos no YouTube. Eu tava ouvindo e notei que não temos Roberto Jefferson. Explica, ele tá impedido pelo TSE, né? Quinta-feira vai sair essa decisão aí. Explica aí pro nosso ouvinte o conceito de kill. Kill Bill é o seguinte, Tarantino, não, mentira. Kill, na verdade, é C-U-E, né, que a gente pronuncia kill. É você ouvir algo que está indo ao ar na rádio, mas não está indo ao ar nessa mesa que a gente está aqui, que está transmitindo o sinal para a internet, para o aplicativo. Então a gente tem 2 formas de transmissão. E aí eu consigo ouvir em kill, que é ouvir o que não está indo ao ar com a gente, mas está indo ao ar de uma outra forma, para a gente conseguir simultaneamente colocar as coisas e alinhar para que tudo vá ao ar quando a gente reunir toda a rede, entendeu? E passar a transmitir tudo daqui. Você ouve fora do ar alguma coisa que você vai levar ao ar daqui a pouco para você poder alinhar a programação. Por exemplo, o TV Senado vai transmitir uma sessão. Se você tá olhando para TV Senado só, você vê lá, a sessão já começou. Opa, vou botar no ar. Aí você acaba botando aquelas coisas chatíssimas, aqueles protocolos. Agradeço a presença, de acordo, bibibi, bobobó. Quando você ouve isso com um ouvido, enquanto o outro ouvido tá concentrado na programação, você sabe exatamente quando começa a parte que interessa e aí pode apertar o botãozinho para que o quente da coisa entre no ar. E eu só consigo fazer isso com o meu ouvido direito, sabia? Eu também. Sério? Eu só consigo... Aliás, se você reparar, eu uso o meu fone todo torto para que esse aqui não fique no ouvido esquerdo. O ouvido esquerdo tem que ouvir o som ambiente. Só o direito. Tem que estar... E ainda assim eu deixo meio torto. O meu é o contrário. Esse aqui eu ouço o que tá indo pro ar, o que a gente tá falando, e esse aqui eu consigo ouvir o que tá fora e deixo pra ouvir. Então o direito é o meu...
Muito interessante. Gente, posso só ler a mensagem da Mércia, nossa ouvinte? É alguém que a gente pode resgatar das profundezas. Ela, gente, eu não sabia que vocês ficavam no YouTube e eu tô aqui ouvindo a campanha eleitoral, eu não acredito. Mércia. Não, bobagem vem pra sua. cá, Mércia. A água tá boa, vem cá. Pula na piscina, Mércia. Isso, desde as 7 da manhã, tá? YouTube, no Bandplay, no nosso site bandnewsfm.com.br. É interessantíssimo. Inclusive hoje o Megali fez a coreografia de Envolver da Anitta, um pouco mais cedo no YouTube, a gente transmitiu, então Exatamente. Cada dia é uma surpresa Com a mesma diferente. roupa que ela usou no VMA. Bom, tá todo mundo aqui, o Rivotril está presente, Carla Bigato, Sheila Magalhães, eu, nossa reportagem espalhada pelo Brasil e pelo mundo, todos os colunistas apostos, de fora somente Cristiano Pinho do Rio de Janeiro e Felipe Killing em férias. Daqui a pouquinho a Aline Fanelli vai conversar conosco sobre o primeiro jogo da Libertadores da América, da semifinal da Libertadores da América, Atlético Paranaense e Palmeiras, beleza? Então a gente já fez um giro de manchetes às 7 horas da manhã, já houve muitos comentários, mas guardamos alguma coisa para esse horário tão importante que tem tanta gente chegando. 7h28, hora de saber o que acontece no Brasil e no mundo até agora. O Galo já cantou, tá? O TSE começa a preparar as urnas eletrônicas para as eleições de outubro. Destaque chegando agora com João Pedro Melo. O Tribunal Superior Eleitoral faz até sexta-feira a lacração dos sistemas das urnas eletrônicas, que é uma das etapas técnicas obrigatórias para a realização da eleição em outubro. Após essa ação, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, e outras autoridades devem assinar digitalmente a versão final dos softwares que serão utilizados. A expectativa é de que o material fique armazenado na chamada sala-cofre do tribunal até a data de distribuição dos equipamentos, ou seja, uma semana antes do pleito eleitoral. De acordo com o TSE, as medidas feitas durante a semana vão garantir que o voto registrado nas urnas seja computado de forma segura. Tem nova pesquisa divulgada pelo IPEC, a primeira desde o início do horário eleitoral, apontando um cenário de estabilidade na corrida à presidência da República, porém ainda não pega, a avaliação do eleitor em relação ao debate realizado na Band no último domingo. Então vamos lá. Primeiro turno, Lula, do PT, surge nessa pesquisa com 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, do PL, com 32%, portanto uma diferença de 12 pontos percentuais, a mesma do dia 15 de agosto. Ciro Gomes, do PDT, tem 7% das intenções de voto, Simone Tebet, do MDB, 3% e Felipe Dávila, do Novo, 1%. Não pontuaram Soraya Tronic, do União Brasil, Roberto Jefferson, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU, Emael, da Democracia Cristã, Pablo Marçal, do PROS, Leonardo Péricles, do Unidade Popular e Sofia Manzano, do PCB. Brancos e nulos totalizam 7% e 6% não sabem ou não responderam. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados, Lula tem 40% e Jair Bolsonaro 31%. Ciro Gomes aparece com 4% e Simone Tebet com 2%. Brancos e nulos somam 9% e 14% não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 50% a 37%. Ainda segundo o IPEC, 79% dos eleitores afirmam estar totalmente decididos sobre o voto em outubro. O índice é de 84% entre os que dizem votar em Jair Bolsonaro e de 83% entre os que votam em Lula. No caso de Ciro Gomes, só 48% se dizem decididos, 52% ainda podem mudar o voto. Bom, também de acordo com a pesquisa, Jair Bolsonaro tem o maior índice de rejeição entre os candidatos ao Palácio do Planalto. 47% dos entrevistados dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente que concorre à reeleição. Lula é rejeitado por 36% dos eleitores e Ciro Gomes por 18%. O IPEC ouviu 2.000 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto em 128 cidades do país. Mais cedo a gente disse, É uma pesquisa que já agrega o início do horário eleitoral, porém ainda não pega o resultado do debate aqui da Band, A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança é de 95% e o levantamento está registrado no TSE com o número código BR 01979/2022. Importante, gente, anotaram o número aí? A rejeição é um ponto importante que a gente vai começar a olhar com mais atenção agora, porque a eleição está chegando
e a rejeição fará toda a diferença no caso de um eventual segundo turno. 47% dizem que não votam de jeito nenhum em Bolsonaro, 36% em Lula. 18% tem Ciro Gomes. É muito curioso, né? Há pesquisas que colocam Ciro Gomes com uma rejeição altíssima. Alguém aí está errando. Não há alternativa. Mas o fato é que a rejeição de Bolsonaro já foi muito maior. Não só no IPEC, mas em todos os institutos. Ela já passou dos 60%. Hoje ela está ali na casa dos 40 e muitos. Eventualmente 50 e poucos. É muito alta. É uma rejeição proibitiva, mas ela tem recuado. Ela tem cedido gradativamente, o que pode fazer uma grande diferença no segundo turno. Na pesquisa do IPEC, por exemplo, a diferença já é muito pequena em relação a Lula. 47 contra 36. São 11 pontos. Mas com uma margem de erro, isso vira 7 pontos. Já foi uma diferença muito maior. Ainda é uma posição confortável para Lula, mas é algo que é suficiente para pelo menos acender uma luzinha amarela no comitê de campanha do PT. Bem, falando em campanha, integrantes da campanha de Lula divergem em relação ao desempenho do candidato no debate da Band, realizado no último domingo. Para aliados, o ex-presidente poderia ter explorado melhor a primeira pergunta feita por Jair Bolsonaro sobre corrupção. A avaliação é de que o petista deveria ter trazido suspeitas do atual governo e se defendido com mais veemência. Em contrapartida, a presidente nacional do PT defendeu a atuação do candidato no confronto. Num evento com parlamentares europeus, Gleice Hoffmann destacou que o propósito de Lula no debate foi cumprido. Avaliamos de forma positiva. O propósito era o presidente falar para o povo brasileiro sobre o seu legado, sobre os seus feitos. Do lado de Jair Bolsonaro, a avaliação é de que o presidente cumpriu o objetivo no debate ao emparedar Lula no tema corrupção. O desempenho, segundo a campanha do PL, foi positivo, apesar de alguns tropeços, como a reação agressiva a uma pergunta da jornalista Vera Magalhães. No programa Band Eleições, o diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Fernando Mitre, voltou a classificar o encontro no último domingo como histórico, destacando uma tradição de 40 anos. Em caso de segundo turno, segundo ele, o confronto que já está marcado para o dia 9 de outubro tem todos os ingredientes para ser ainda mais quente. O nosso debate do segundo turno vai ser um espetáculo. Simplesmente os candidatos estarão inteiramente livres, em plenas condições, com tempo adequado e eles, senhores do tempo, eles é que vão cuidar do seu tempo, vão ter um espaço físico, inclusive, para eles andarem à vontade. Vai ser um confronto de verdade, vai ser um corpo a corpo em que tudo que é possível revelar num debate político vai aparecer. Gente, com espaço físico para eles andarem à vontade. Nossa, isso vai ser bom, isso vai ser interessante, né? Se houver, né? Vamos deixar claro, porque sempre marcado tem a possibilidade. Está, né? Marcado está, combinado está. Esse tipo de debate já aconteceu aqui. Foi em 2014? Me ajudem. Estava tentando lembrar, acho que foi em 2014, inspirado no modelo americano, né? De debates que proporcionam essa possibilidade de os candidatos se moverem ali no palco, né? Caminharem. Então. As severas encaradas ali. Às vezes os caras quase encostam a ponta do nariz. O candidato pode falar diretamente para o eleitor quando há plateia. É um modelo bem interessante, né? Que explora também a possibilidade de você analisar a linguagem corpórea do candidato. Pô, tomara que aconteça, né? Se houver segundo turno, naturalmente, tomara que os dois candidatos compareçam. Bom, por enquanto, a equipe de Bolsonaro avalia que ele não deve ir a novos debates neste primeiro turno, hein? O foco no momento são sabatinas e a propaganda eleitoral, na qual ele vai exaltar o Auxílio Brasil de R$600 e a queda da inflação. E eu queria só abordar um assunto que hoje em dia não adianta mais você apenas não divulgar notícia falsa, né? Você tem que desmentir notícia falsa que tá pegando por aí. A jornalista Fabíola Cidral, do UOL, não se referiu a Vera Magalhães quando num vídeo disse que como vem sendo divulgado pelos canais bolsonaristas, a Vera teria feito a pergunta que fez de propósito ao Bolsonaro para irritar o presidente. Ela não estava falando, o vídeo é real sim, mas ela não estava falando da Vera Magalhães. Ela estava falando de uma informação em on, que não é segredo para ninguém, que foi dita até, na verdade não publicamente, mas a Simone Tebet diria publicamente que entrou ali naquela discussão envolvendo o Ciro e Bolsonaro exatamente para mostrar quem era o presidente nas palavras dela. E sim, para espezinhar Bolsonaro. Mas essa frase não veio da jornalista Vera Magalhães. Isso é fake news, isso é mentira. Quem está divulgando isso sabe disso, mas quer enganar você.
é enganar o eleitor. Tá? Inclusive, pessoas que levaram essa informação ao ar, essa informação falsa em emissoras de rádio ontem, hoje, segundo a direção dessas emissoras, que obviamente devem estar com muito medo de serem até tiradas do ar pela lei eleitoral, vão ter que se retratar, vão ter que se desculpar. Só para pontuar exatamente o que disse a Fabiola nesse vídeo, é o seguinte: acho que o momento mais quente do debate foi quando Simone Tebet e Bolsonaro se enfrentaram. E eu vou confessar uma coisa, eu conversei com ela logo na sequência e ela disse que sabia que ele, Bolsonaro, ficaria nervoso. Exatamente foi isso o que disse a Fabiola Cidral. Segundo ela, Simone Tebet afirmou que fez até de propósito para mostrar quem ele é. Então, o que a Fabiola disse refere a Simone Tebet. Em momento nenhum se refere a Vera Magalhães. E o que os malandros fazem? Eles cortam o trecho inicial em que ela fala da conversa com a Simone Tebet, que deixaria bem claro o que ela está dizendo. Isso é feito com dolo, isso é feito com a intenção de enganar o eleitor. Tá? É importante que a gente trate desse assunto aqui. É mentira. Isso é fake news, a gente querendo te fazer de trouxa. Bom, já falamos aqui dos 2 principais candidatos, os demais cumprem a agenda em São Paulo no dia seguinte. Cumpriram, né? Agenda em São Paulo no dia seguinte ao debate da Band. Ciro Gomes e Felipe Dávila participaram do mesmo encontro com empresários do setor de infraestrutura. Ciro disse que o país precisa crescer pelo menos 5% ao ano. Não é nada que nós não possamos buscar, mas tem que crescer a 5% de forma consistente, contínua, de maneira a indenizar aquela crise cíclica que acontecer. É um objetivo audacioso, mas é um objetivo que nós precisamos estabelecer como régua. Simone Tebet, do MDB, discutiu propostas para crianças e adolescentes. Bem avaliada no debate, a senadora considera que pode crescer nas pesquisas a partir de agora. Para mim tem 3 coisas muito caras: democracia, o empoderamento da mulher enquanto mulher com iguais direitos aos homens, e eu sou professora. Então, imagina eu participar de um debate onde os 3 assuntos foram trazidos à baila. Eu provoquei, claro, é meu papel como política provocar, cavar pênalti, discutir aqueles assuntos que para mim são da mais alta relevância. Soraya Tronic, do União Brasil, participou de um encontro com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado. E o governo do Chile convoca o embaixador do Brasil em Santiago a prestar esclarecimentos após Jair Bolsonaro fazer acusações contra o presidente Gabriel Boric no debate da Band. Arthur Queiroz. Paulo Renato Soares Pacheco é convocado a publicar uma nota formal de protesto após a declaração de Jair Bolsonaro de que o presidente do Chile teria queimado o metrô de Santiago durante uma série de manifestações no país em 2019. Bolsonaro deu essa declaração nas considerações finais do debate da Band no último domingo. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? O Ministério das Relações Exteriores chileno disse que a alegação é falsa e gravíssima. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou que o embaixador foi chamado para uma reunião na chancelaria chilena. Gabriel Boric assumiu a presidência do Chile em março deste ano. Bom, temos muito a tratar. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com os nossos colunistas sobre a decisão do Alexandre de Moraes de confirmar que a operação contra empresários a decisão não, né? A divulgação de que aquela ação contra empresários que apoiam Jair Bolsonaro e defendem golpe de Estado em caso de vitória de Lula se basearam em conversas de WhatsApp. A gente vai falar sobre a sanção ou veto do presidente sobre o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem os tratamentos fora do chamado rol da ANS. A gente vai falar sobre a reconstituição do assassinato do Leandro Lô. Aliás, a Libertadores a gente não vai falar depois, não. A gente pode falar agora, porque agora é a hora dele. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Megali.
para de torcer pro São Paulo. Nunca. Você é o calcanhar de Aquiles, muito do time do São Paulo, viu? Flechada no calcanhar lá e o São Paulo só perde, é culpa tua. Carla Bigato, muito bom dia. Sheila Magalhães, muito bom dia também. E no mais, ontem e hoje. Meus amigos, o negócio é o seguinte, hein? Ontem a bola rolando nervosamente na Neoquímica Arena. Hoje tem futebol, tivemos, é claro, no sábado e no domingo. Vamos ter amanhã, vamos ter quinta. A bola não para nunca. A bola não para nunca, não para nunca. Ontem o Corinthians acabou vencendo por 1-0, né? Corinthians jogando contra o Red Bull Bragantino lá na sua arena, ganhou de 1-0, mas ó, apertado, hein? Bragantino não é bobo não, mas parabéns pro Corinthians, ganhou 3 pontos. E o Internacional também, e meteu 4-0 no Juventude, lá de Caxias do Sul. O time da Serra pode cair para a segunda divisão. Bom, vamos aos jogos de hoje. Pela Libertadores da América, jogo muito nervoso, na Arena da Baixada, lá em Curitiba, no belo estádio do Atlético Paranaense. E vai ser 1-1. Atlético Paranaense 1, Palmeiras 1. Grande abraço para vocês. Foram rápidas pinceladas, mas amanhã eu incumprido mais. Tchau.